e passou a desenvolver atividades tentando aproveitar o seu conhecimento histórico, a sua cultura. Até hoje a gente fala da medicina chinesa como uma alternativa para procedimentos e para intervenções, né? Então, várias coisas foram feitas nesse período, principalmente em Cuba e na China, mudando a visão social e principalmente a questão da saúde. E depois, na década seguinte, várias missões da Organização Mundial de Saúde ao longo do mundo começaram a fazer interferências em países em desenvolvimento, tentando regularizar, ajudar a combater epidemias, tentar controlar questões de saneamento básico, etc. Na China, especificamente, foram criados os comitês comunais. Os comitês comunais eram uma organização do povo para cuidar da saúde ambiental, por exemplo. Então, eles faziam ações ligadas às questões ambientais. Também se realizavam atividades de cuidados preventivos e também terapêuticos e também de tratamento. Mas aí, utilizando, como eu disse anteriormente, os recursos e o conhecimento que os chineses já tinham, principalmente baseados nas ervas medicinais que eles conheciam e sabiam como usar. Eles não tinham recursos para comprar medicamento industrializado. Então eles começaram a lançar mão daquilo que eles já conheciam e que era parte da cultura deles. Também começaram a promover o desenvolvimento de indústrias domiciliares, indústrias caseiras, para a produção de medicamentos ou para a produção de bens, num princípio de transformar isso em alguma coisa que era espalhada e que fosse acessível a toda a população. Também esses comitês ajudavam nas atividades escolares e nos serviços da comunidade. Então, todos acabavam sendo responsáveis por aquilo que era útil para a comunidade. Então, os serviços de manutenção da comunidade, de conserto de ruas, de conserto de casas, de limpeza urbana, tudo isso passou a ser executado por esses comitês que contavam com a participação de toda a população de um determinado local. Essa organização da comunidade também abrangia a atenção aos anciãos, então já era dada uma atenção grande e especial aos mais velhos, mais sábios, que tinham mais experiência de vida e que, portanto, mereciam, na cultura oriental isso é clássico, eles merecem todo o respeito dos mais jovens, que devem trabalhar e promover ações para manter a qualidade de vida desses anciãos. Também se fazia apoio à manutenção de ordem social no cotidiano das pessoas. Então, as pessoas se revezavam como guardas de trânsito, como policiais, como bombeiros. Esse é o conceito de uma atividade comunal. Todos trabalham para o bem de todos. Desenvolvem suas atividades de especialização na maior parte do tempo, mas têm um tempo dedicado às atividades destinadas ao bem comum. E também promoviam campanhas de saúde em todos os níveis, né? Então, do primário, secundário, terciário, na tentativa de garantir a atenção adequada às pessoas. Esse tipo de ação acabou sendo um exemplo importante para aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com as condições de saúde, principalmente nos países em desenvolvimento, e que buscavam uma alternativa para pensar, principalmente, a atenção à saúde nos países menos favorecidos. E aí, durante a década de 60, o mundo caminhava dividido entre os países ricos e os países pobres. Isso era claro. Até que, em 1970, os países produtores de petróleo resolveram mudar um pouco esse jogo. Os países ricos, quando produziam petróleo, produziam muito pouco, e a maior parte do petróleo era comprada dos países produtores, espalhados pelo mundo, países que, apesar de produzirem petróleo, não eram países respeitados pelos países
ricos, que eram os países que ditavam o preço do petróleo. Então eles compravam o petróleo pelo preço que eles queriam, sempre um preço muito baixo. Então os países que produziam petróleo não lucravam com a venda do seu produto. Até que os países se organizaram e disseram, a partir de agora, nós vamos definir quanto petróleo nós vamos produzir, qual vai ser o preço desse petróleo. E isso imediatamente produziu uma crise chamada crise do petróleo, que foi suficiente para devastar a economia dos países em desenvolvimento, que de uma hora para outra passaram a ter gastos muito maiores para poder manter a sua atividade industrial, que era baseada toda no petróleo, petróleo esse que era mais barato que um litro de água. Certo? Por outro lado, se os países ricos sofreram, os países pobres também sofreram, porque a atividade produtiva nos países pobres também se dava às custas da matriz petróleo, derivados de petróleo. E aí os recursos financeiros começaram a diminuir nos países em desenvolvimento muito, e nos países desenvolvidos também. E a consequência direta desse fato foi que todos os países resolveram tirar os recursos que eram destinados à área social e à saúde para tentar deslocar esses recursos para outros setores. Essa situação, em determinados países, acabou levando à busca de outras alternativas. Por exemplo, no Brasil, o Brasil passou, a partir da crise do petróleo, a pensar seriamente em produzir uma matriz energética que não fosse essa, que não viesse de fora. E é aí que cresce e que surge o pró-álcool. A tentativa de trabalhar, de produzir álcool, principalmente de cana-de-açúcar, que era o que a gente tinha em abundância. Outros países começaram a produzir álcool a partir do milho e outras plantas, mas o Brasil optou pela matriz utilizando a cana-de-açúcar. Né? Neste período, também na década de 70, quando a situação financeira estava ruim, surge um relatório feito internacionalmente, chamado Relatório Lalonde, que atribuía uma grande importância à biologia humana, ao ambiente e aos hábitos de vida, ou seja, para que houvesse saúde e equilíbrio, seria importante valorizar todos os aspectos que estavam relacionados ao ser humano, o seu organismo, o ambiente onde ele está inserido e os seus hábitos de vida. Se não houvesse um equilíbrio nesses três setores, o homem adoeceria. E se as ações de saúde fossem voltadas apenas para as ações curativas, quando o indivíduo já estivesse doente ou com alguma sequela, essas ações seriam com certeza mais caras e os países em desenvolvimento, por exemplo, não teriam condições de manter uma atividade de saúde voltada única e exclusivamente nas ações curativas. Foi aí que, no final dos anos 70, começo dos 80, surgiu essa Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde, tentando entender, tentando desenhar como deveria ser a atenção à saúde e que esta atenção à saúde deveria se voltar ao nível mais primário de complexidade dos problemas. Né? Então ela foi em Alma-Ata, no Cazaquistão, que ainda era uma república da União Soviética. Começou a ser organizada em 78 e, como a gente já viu na aula anterior, ela fez uma projeção de como deveria ser a saúde para o ano 2000, para o começo do século 21, e definiu que esta ação deveria se dar na forma da atenção primária. Os países precisariam construir a sua saúde, seus sistemas de saúde, enfatizando a atenção primária, valorizando a atenção primária, dando à atenção primária grande importância e atenção. Alguns aspectos importantes da resolução de Alma-Ata a gente vai ver aqui porque eles explicam um pouco o contexto. Né? Então, na resolução de Alma-Ata, na resolução número 1, está escrito que
A conquista do mais alto grau de saúde exige a intervenção de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. Claro, saúde, qualidade de vida exigem alimento, saneamento básico, educação, diversão, vacina. Todos estes setores, cada uma dessas ações está ligada a um setor de infraestrutura, ao setor de educação, estão fora da área da saúde diretamente. Mas é só a presença de todos eles que garante saúde plena para a população, ou a melhor saúde possível para uma determinada população. No terceiro item, saiu que a promoção e proteção da saúde da população é indispensável para o desenvolvimento econômico e social sustentado e vai contribuir para melhorar a qualidade de vida e alcançar a paz mundial. Sim, sempre lembrando e sempre garantindo a quem de interesse que investir numa população saudável é garantir a esta população condição de trabalho, condição de ser produtiva, condição de gerar riqueza. Então, investir em saúde não é jogar dinheiro fora. Investir em saúde é investimento propriamente dito que vai retornar em capacidade laboral, em capacidade produtiva e em recursos financeiros advindos deste processo de produção, garantido pela saúde do trabalhador. Outra coisa importante era a noção de que a planificação e as ações de saúde, elas não podem vir de cima para baixo. Não pode ser alguém, por mais boa vontade que seja, que defina, olha, a partir de hoje nós vamos fazer tais e tais ações de saúde. A população precisa participar desse processo, de forma ativa. Ela tem que ter voz ativa para poder dizer, olha, nós queremos determinadas ações em determinados aspectos, neste momento. Depois queremos mudar, queremos ir para outra, investir em determinadas ações. Isso como um direito da população, de participar dessa planificação e das ações de saúde. Outro ponto importante foi a compreensão de que a atenção primária de saúde, né, seria algo exequível, possível de ser trabalhado dentro das condições econômicas e características socioculturais de um povo. Ela poderia ser construída incorporando-se o conhecimento, a cultura deste povo, para abordar os problemas mais comuns nesta comunidade, tentando, já no nível primário de atenção, estancar, barrar o aparecimento de doenças, o adoecimento da população.